Então vamos à palavra de Deus. E a palavra de hoje, uma palavra muito simples mesmo. Eu quero compartilhar com vocês sobre o Salmo de número 23. Eu sei que aí junto você vai falar comigo, porque você sabe já de cor, já está na sua mente. Agora vamos fazer esse salmo descer para o nosso coração, porque Deus tem uma revelação nova para você sobre este salmo. E o que é que diz lá? Diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, ou águas de descanso. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Em outras versões, para todo sempre. Que salmo lindo, que salmo maravilhoso. E este salmo nos traz algumas revelações que eu quero com você. E é incrível que eu nunca falei sobre isso quando eu me refiro ao salmo de número 23. Nós podemos ver neste salmo 4 estágios da vida de um homem chamado Davi, que conheceu a Deus sendo ainda ali uma criança, e que desde a sua infância, principalmente na sua adolescência, ele servia ao Senhor. Então nós vamos ver aqui, eu quero compartilhar com você 4 revelações, porque até chegar a falar, e habitarei na casa do Senhor por longos dias, ele teve 4 estágios. Davi passou por 4 estágios, 4 ambientes, 4 momentos em sua vida, 4 etapas, que representam não apenas a história da vida de Davi, mas também etapas do nosso crescimento em busca de uma plenitude espiritual na presença de Deus. Então, para você que, assim como eu, assim como nós, estamos vivendo em meio a uma crise, vamos aprender com Davi que a crise também ela faz parte, desse processo de buscar a intimidade com Deus. Vamos então refletir sobre a vida desse homem chamado Davi, onde nós aprendemos lições preciosas. O primeiro ambiente que nós vemos aqui no Salmo 23 são os pastos verdejantes. Isso fala do começo da caminhada de Davi. Quando ele começou a compor os seus salmos, ele era apenas um pastor de ovelhas. Ele era um garoto ainda, quando começou a escrever versos de adoração para Deus. E ele dizia: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Então do versículo 1 ao versículo 3 nós vemos Davi revelando o conhecimento dele a respeito de Deus. E ele começou a entender que Deus era o pastor dele, que cuidava dele, assim como ele cuidava das suas ovelhas. Agora ele se coloca em uma posição, de uma forma figurada, de uma ovelha que tem um pastor lhe guiando. E ele, vendo Deus como pastor, ele via o Senhor lhe conduzindo aos pastos verdejantes, lhe dando alimento espiritual. Ele via Deus como pastor, levando-o às águas tranquilas, ou seja, trazendo descanso, trazendo sossego. E finalmente ele fala de veredas da justiça, pastos verdejantes, águas tranquilas,
veredas da justiça, tudo isso a gente encontra em Deus, quando nós o conhecemos. Sabe, aquele fardo, aquele peso todo, o Senhor tira de nós. Assim como ovelhas, Ele vem e nos trata, cuida da gente, nos levando pelo caminho correto, trazendo tranquilidade e alimento para a nossa alma. Então nós vemos Davi feliz aí nesse primeiro estágio, no primeiro momento que ele conhece a Deus e começa a aproveitar, usufruir das bênçãos de Deus para a sua vida. Sabe, nesse período você começa a entender que Deus cuida de você. Então deixa eu falar uma coisa para você que está me vendo aqui agora. Deus está cuidando de você, porque Ele é o seu pastor, e Ele vai cuidar de cada área da sua vida. Eu não sei como é que está você agora, mas eu sei de uma coisa: Deus tem poder para alimentar você. Deus tem poder para trazer sossego, refrigério, calmaria ao seu coração e te guiar pelo caminho correto, pelas veredas da justiça. Então nós vemos isso na vida de Davi. Ele vivendo esse momento e ele percebendo o cuidado de Deus, até que surge um vale. Mas se você olhar, um vale é para ser um lugar de tranquilidade. O vale não é um terreno acidentado, não é um terreno montanhoso, é um terreno plano, onde você avista os perigos, dá tempo você se preparar. Geralmente no vale nós encontramos plantações, árvores, encontramos alimento. Mas esse vale propriamente que Davi estava falando era um vale sombrio, o qual ele chama de o vale da sombra da morte. Mas presta atenção às palavras desse moço. Ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, eu não vou ter medo de nada. E qual era o motivo de Davi ter essa segurança? Não era a própria força dele, não era o braço dele, porque ele era um garoto, ele era franzino. A Bíblia fala que ele era uma pessoa magra, cabelo vermelho, aspecto gentil. Ele não tinha um porte atlético, não, Davi não tinha um porte atlético. Mas ele era um vencedor em todas as suas batalhas. Sabe por quê? Porque Deus estava com ele. Esse era o segredo de Davi enfrentar tranquilamente o vale da sombra da morte, apesar do seu medo. Ele tinha segurança, porque ele dizia: Deus está comigo. Quando ele conhece o Senhor no pasto. Mas agora Davi vai para as trincheiras. Davi, ele se alista no exército de Saul e se torna escudeiro de Saul. E por um tempo ele pôde conciliar o cuidado do rebanho com o serviço militar, até o dia que ele vence o gigante Golias. E Deus começa a honrá-lo. E aí Davi começa a conhecer um lado que ele não conhecia das pessoas. Ele começa a ser perseguido. Davi começa a ser odiado pelo próprio rei, do qual ele era escudeiro. Davi começa a ser perseguido até pela sua própria família. Seus próprios irmãos o abominavam. Mas saiba que no vale da sombra da morte, se é esse o momento que você está passando, está difícil para você, muitos não estão conseguindo enfrentar esse período. Mas deixa eu falar uma coisa para você: ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, se você conhecer o Deus dos pastos verdejantes, eu quero te apresentar o Deus que está com você no vale da sombra da morte. Porque assim como Deus cuida de nós ali nos pastos verdejantes, no vale da sombra da morte, Deus nos protege. E aí a gente entra no terceiro estágio da vida de Davi, que é a sala do banquete. Quando ele fala, no versículo 5:
preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Nós estamos vendo aqui a terceira lição da vida de Davi, mudando agora totalmente o ambiente. O cenário agora é diferente dos dois últimos. Agora Davi se tornou rei. Se tornou rei primeiramente em Judá. Isso 15 anos depois dele ter sido ungido lá pelo profeta Samuel. Agora ele é ungido apenas rei de Judá, não de Israel. De Israel ele só foi aí uns 6 anos e meio depois, 7 anos depois. Mas agora a gente vê Deus começando a honrar Davi. Depois de passar pelo vale, Deus começa a honrar Davi. Eu quero olhar bem nos seus olhos aqui para dizer para você que depois que essa crise passar, você vai ver a honra de Deus se manifestando na sua vida. Depois que essa crise passar, você vai ver Deus honrando você. A sua história vai ser mudada, vai ser transformada, porque Deus nunca te abandona. O Deus do pasto é o mesmo Deus ali do vale da sombra da morte, mas Ele também é o Deus da sala do banquete. E a sala do banquete era um espaço do palácio, onde quando alguém ia fazer alguma aliança ou tratar de assuntos relacionados à nação, primeiro eles comiam ali. E quando o rei tinha uma vitória, o inimigo ficava vendo o rei sendo honrado. Então o que é que nós vemos aqui? Nós vemos Davi diante de uma mesa que foi preparada pelo próprio Deus. Escute aqui, o banquete de Deus para a sua vida, foi Ele quem preparou. Quando a gente olha Apocalipse 3:20, o Senhor diz assim: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, ceará com ele, eu cearei com ele e ele comigo. Ou seja, você convida o Senhor, oferece o que você tem, mesmo que seja pouco, e depois você vai desfrutar do banquete que Ele está preparando para você. Ele fala de mesa, mesa fala de vida abundante, fala dos inimigos, ou seja, vitória e livramento, fala de unção com óleo. Davi, ele foi ungido pelo menos 3 vezes. A primeira unção foi lá com Samuel, em 1 Samuel 16:13, quando ele foi ungido na casa de seu pai. Era uma unção profética, ele foi ungido profeticamente de que um dia ele seria o rei de uma nação. Depois ele teve a unção para ser rei em Judá. Foi a segunda unção. Primeiro ele recebe uma unção profética quando ele habitava com seu pai. Agora, depois de passar pelo vale da sombra da morte, assim que ele passa pelo vale da sombra da morte, porque a primeira unção foi logo quando ele entendeu quem era Deus. Senhor é meu pastor, nada me faltará. Entendeu? Então eu vou te ungir com a unção profética. Agora, Davi passa pelo vale da sombra da morte. Então quando ele passa pelo vale da sombra da morte, Deus vai lá e o unge com autoridade real, porque agora ele se torna rei de Judá. Isso está em 2 Samuel capítulo 2, versículo 4. 15 anos depois da primeira unção, Davi é ungido. E tem a terceira unção, que é quando Davi se torna rei de todo Israel, que é uma unção sacerdotal que nós vimos em 2 Samuel capítulo 5, versículo 3. Depois da sala do banquete, depois que Deus honra Davi, depois que Davi é honrado, e agora ele não é mais o rei apenas de Judá, ele é rei de toda uma nação. E ele não é apenas rei, ele não é apenas profeta. Davi também é um sacerdote do Deus vivo, e ele se veste de uma estola sacerdotal e vem dançando pelas ruas de Jerusalém, trazendo a arca do Senhor, agindo como um sacerdote, saltando de alegria perante a presença do Deus vivo. Então, queridos, em cada momento desses, Deus derrama uma unção sobre Davi. Depois dele conhecer a Deus, saber que Ele é o seu pastor e nada lhe faltará, e que Ele guia pelas veredas da justiça, que leva a pastos verdejantes, então ele recebe logo em seguida
a unção profética, ainda sendo um pastor de ovelhas. Depois de passar pelo vale da sombra da morte e chegar do outro lado, Deus o honra, lhe ungindo com autoridade real. Ele passa a ser rei de Judá. E depois de 7 anos e meio mais ou menos, agora ele recebe a unção sacerdotal. Ele vem trazendo a arca do Senhor, dançando com todas as suas forças. E eu digo para você, nesse tempo de crise, não perca a unção de Deus na sua vida. Continua ligado e conectado com esse Deus, porque ainda tem mais de Deus para você. Deus quer que você cresça. E aí a gente chega no quarto ambiente. Primeiro ambiente em que nós vemos ali o que? Pastos verdejantes. O segundo ambiente, o vale da sombra da morte. O terceiro ambiente, a sala do banquete. Agora não esquece, entre o pasto verdejante e a sala do banquete, você precisa passar pelo vale. E como é que você vai passar por esse vale? Como é que você está passando por esse vale de sombra da morte, de ameaças, de morte, de gente doente, de confinamento social? Se você passar por tudo isso, Deus vai te honrar. Mas aí tem um quarto estágio de Davi, no versículo 6, quando ele fala: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Davi chegou no ponto que Deus queria que ele chegasse. Davi chegou no lugar onde Deus queria que ele chegasse. O que eu acho interessante, olha só, muitos salmos de Davi falam da casa de Deus, falam do amor dele pela casa de Deus. Mas você sabia que enquanto Davi foi rei, não havia casa de Deus? Porque a casa de Deus estava aqui, ó, no coração de Davi. Quem construiu a casa de Deus foi o filho dele, Salomão. O que havia lá era o tabernáculo de Davi. Não tinha. Porque a casa de Deus, queridos, não é um templo, não é um prédio. A casa de Deus tem que estar aqui no coração da gente. Davi dizia uma coisa: eu te peço, Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Esse é o desejo do coração daquele que carrega a casa de Deus no seu coração. Não é um prédio, não é um templo. É uma questão de relacionamento. Ele dizia: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre, ou em outras versões, por longos dias. Entenda, filho de Deus, que esse é o propósito de Deus para você, para mim, para todos nós. Esse é o propósito de Deus, essa é a fase que Deus quer que nós chegamos, e a gente precisa buscar viver na presença dEle. Davi dizia: esconde-me no recôndito da tua casa, da tua presença, sabe, no lugar mais íntimo que o Senhor puder. Eu quero estar com o Senhor. Entenda outra coisa: nós somos o templo do Espírito Santo, o lugar onde Deus habita. Há um lugar para você no coração de Deus. Há um lugar para você na casa de Deus. Se você está nos pastos verdejantes, no vale da sombra da morte, na sala do banquete ou na casa de Deus, não importa em que fase da vida você está no seu relacionamento com Deus, saiba de uma coisa: você precisa começar hoje a conhecer o Deus dos pastos verdejantes. Porque enquanto você viver uma vida de relacionamento com Ele, você vai entender, quer seja no vale, quer seja no pasto, quer seja no trono, quer seja em qualquer lugar, a bondade do Senhor e a misericórdia do Senhor lhe seguirão todos os dias da sua vida, até que chegue um dia que você possa viver eternamente
nas moradas eternas. Entenda uma coisa: se você está no pasto, tranquilo, vivendo um momento, sabe, ali de descanso na presença do Senhor, é porque Deus está cuidando de você. Se você está vivendo um momento difícil, como a maioria da população está no vale da sombra da morte, tenha certeza que a bondade e a misericórdia do Senhor te seguirão e você estará protegido. Se você está aí no trono, está sendo honrado por Deus, saiba que é Ele que está te sustentando e te honrando. E finalmente, quando você entende que não há nada melhor, não existe nada melhor do que estar na casa dele, ou seja, na presença dele totalmente, você vai entender que esse fato de você estar na casa dele, na presença dele, vai permanecer para sempre na sua vida, por toda a eternidade. Eu quero orar por você. Eu não sei que fase da sua vida você está, mas dá para entender que num momento como esse, a maioria está vivendo o vale da sombra da morte. Dá uma olhadinha para o seu lado, inspira assim, ó. Você vai sentir o cheiro de Deus na sua vida. Você vai sentir a presença do Espírito Santo de Deus te envolvendo. Fecha os teus olhos nesse momento. Fecha os teus olhos, porque o nosso Deus está aqui.